A aula de hoje é sobre iteração de ponto fixo. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar o método da iteração de ponto fixo, a ideia por trás dele, e na segunda parte eu vou fazer uma análise mais formal do porquê ele funciona. Então vamos começar aqui fazendo um experimento com a calculadora. Vocês podem pegar uma calculadora científica, como essa que está ilustrada aqui, e apertar a tecla zero. O que a gente vai fazer aqui o experimento a gente vai apertar sucessivamente a tecla cosseno, tá? Eu vou apertar aqui 24 vezes seguidas a tecla cosseno, e vocês vão ver que esse número aqui vai mudar, tá? Então, eu comecei com zero aqui, se eu apertar cosseno, cosseno de zero, vocês sabem que dá 1. Agora eu vou colocar 1 de entrada no cosseno, e não é 1 grau, é 1 radiano, né? Quanto é que dá o cosseno de 1 radiano? 0,54 alguma coisa, né? Eu vou continuar esse processo um número sucessivo de vezes, e o que vocês conseguem ver aqui? Que os dígitos estão mudando, mas esses dígitos que estão ficando em vermelho, chega um ponto que eles não mudam mais, tá? Então vocês estão vendo aqui que tem 5 dígitos aqui que já estabilizaram, em certo sentido. Esse processo aqui de apertar sucessivamente a tecla cosseno, o que ele está fazendo ele está construindo uma coisa que nós chamamos de um ponto fixo da função cosseno, tá? Mas o que vem a ser um ponto fixo? Eu vou passar a definição formal agora. Imagina que você tem uma certa função g, definida num domínio no intervalo da reta b. Eu digo que um número nesse intervalo AB é ponto fixo da g se eu colocar esse número de entrada na g e ele próprio for a saída. Ou seja, um ponto fixo é um número que é invariante pela função. Um ponto fixo da função é um número que não é alterado por ela. Naquele experimento da calculadora que nós acabamos de fazer, vocês estão vendo que os números, eu comecei com 1 e fui iterando, que os números sucessivamente, a partir da vírgula, começaram a se estabilizar, né? Esse número passou a ser alterado só nas casas decimais mais altas. As primeiras casas estavam estabilizando. E se eu continuasse aquele processo iterativo por mais algumas etapas, outros dígitos iam começar a estabilizar. O que ele está fazendo, aquele processo, é aproximando um ponto fixo, né? Fica claro agora. Para fixar o conceito, vamos ver outros dois exemplos aqui, com a função g, que é cosseno de x, e com a função h, que é esse polinômio quadrático aqui. O número irracional 0,739 reticências é aquele número que a gente estava aproximando naquele processo da calculadora lá. A gente já viu que isso é um ponto fixo para o cosseno, né? Se eu colocar esse irracional aqui como entrada no cosseno, a saída é ele mesmo. Por outro lado, o número zero, se eu colocar ele de entrada no cosseno, o resultado é 1, ou seja, não é zero. Então o zero não é um ponto fixo da função cosseno. Se eu olhar esse polinômio quadrático agora, colocar 2 de entrada nele, fica 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4. Com esse 4 aqui vai dar 8. Esse menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então 8 menos 6 dá 2. Eu coloquei 2 de entrada e peguei 2 de saída. Então 2 é um ponto fixo da função h. Já o 1, se eu colocar o 1 aqui de entrada nesse polinômio, o h de 1 vai ser igual a 2, porque 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4 é 2. Então o h de 1 é diferente de 1. 1 não é ponto fixo da função g, da função h, perdão. Então, fixada a noção de ponto fixo, eu vou apresentar agora um método numérico para resolver uma equação não linear, que é chamada iteração de ponto fixo. Então, o nosso objetivo é resolver uma equação desse tipo aqui, f de x igual a zero. Como isso é um método iterativo, a gente vai partir de um certo chute inicial. Quais são as hipóteses de trabalho aqui? A gente vai supor que a função f é contínua no intervalo AB e que existe uma raiz de f nesse intervalo AB, ou seja, existe um x estrela aqui nesse intervalo que zera a função f, tá? Qual a ideia fundamental do método de iteração de ponto fixo? É transformar o cálculo de uma raiz de f num problema equivalente, mas que em princípio é mais fácil, onde a gente busca um ponto fixo da função g. É transformar o cálculo da raiz de f num cálculo de ponto fixo de g. Para isso, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso pegar a equação f de x igual a zero,
dar uma trabalhada nela algébrica, manipular ela um pouquinho e escrever ela num formato totalmente equivalente, x igual a g de x. Eu escrevo ela num formato de equação de ponto fixo, como está aqui. Agora note, se isso aqui é uma equivalência, se eu pegar um número que é a raiz da f, ele também, se x, quando jogado em f dá zero, esse mesmo x, quando jogado na g, vai produzir x, porque isso é uma equivalência, né? Então, um x que é a raiz de f é ponto fixo de g. Da mesma forma, se eu pegar um x que é ponto fixo de g, ou seja, eu jogar ele na g, produz ele mesmo, e jogar esse x na f, ele vai zerar f, porque isso é uma equivalência, né? Então, um x que é ponto fixo de g é uma raiz de f. Então, quando eu encontro uma raiz de f, se eu tenho uma equivalência desse tipo aqui, eu também estou encontrando um ponto fixo de g. Quando eu encontro um ponto fixo de g, eu estou encontrando uma raiz de f. A gente está tentando fazer aqui esse segundo caso, né? Tentar buscar a raiz achando um ponto fixo da g. Como é que funciona o método? Eu defino um chute inicial, e a partir desse chute inicial, eu tento aproximar a raiz por uma sequência de iterações que utiliza g. Eu coloco o chute inicial na g, pego uma primeira aproximação. Pego essa aproximação que eu acabei de obter, jogo de volta na g, pego uma segunda aproximação e vou fazendo isso sucessivamente, até que um certo critério de parada, que depende de uma tolerância que eu vou especificar, seja atendido. Quando esse critério for atendido, eu digo que eu tenho uma aproximação com a tolerância que eu queria, né? Eu quero dar uma ideia também da geometria desse método. Como é que é a interpretação geométrica desse processo iterativo de iterar com a função g? Vamos imaginar que essa curva azul aqui é o gráfico da minha função g, tá? E que essa curva verde aqui é a reta identidade, é a reta cuja inclinação é 1, tá? Então é uma reta que bissecta, ela divide esse ângulo reto em dois ângulos iguais a 45 graus. Vamos começar com o chute inicial 1 aqui, x igual a 1, e o processo iterativo é o quê? É eu jogar isso na g. Então, o x1 disso aqui é o meu g de x0, né? A minha primeira aproximação aqui é o quê? É o valor do chute inicial pela função g. Como é que eu posso localizar esse número que sai da g aqui no eixo x agora? Porque eu vou querer colocar esse número agora de entrada novamente na g. Bem, eu posso jogar esse valor aqui, o g de x0 está aqui, né? Ele corresponde a esse valor aqui no eixo y. Se eu jogar ele aqui nessa reta, como essa reta é uma reta identidade, e eu jogar isso aqui agora de volta no eixo x, eu descubro que esse valor aqui é o g de x0, né? x0 está aqui, eu jogo na g de x0 corresponde a esse valor em y. Se eu quiser olhar agora esse valor do y aqui agora no eixo x, ele está aqui. Agora eu vou pegar esse valor aqui e vou jogar novamente na g, né? E eu tenho agora o meu x2, a minha segunda aproximação. Para eu localizar o x2 agora nesse eixo x aqui, para eu poder jogar ele na g de novo, eu faço, né? Eu jogo ele aqui na reta identidade, eu vejo que o x2 está aqui, eu agora jogo ele na g, e procedendo dessa forma, vocês estão vendo que a sequência de aproximações que eu estou construindo está indo para o encontro dessas duas curvas aqui, né? Mas o encontro dessas curvas, onde a função y igual a g de x, a curva y igual a g de x, encontra a curva y igual a x, é exatamente o ponto fixo, né? Então, esse processo aqui, de fato, está aproximando um ponto fixo. A pergunta que fica é o seguinte: será que sempre é possível eu partir de uma equação f de x igual a zero para uma equação x igual a g de x? Sempre é possível reescrever isso aqui nesse formato equivalente aqui? Surpreendentemente, a resposta é afirmativa. E não existe uma única maneira, existem infinitas maneiras de fazer isso. Por exemplo, a maneira mais óbvia é você pegar e somar x tanto do lado esquerdo aqui quanto do lado direito. Que aí você vai ter x do lado direito e você vai ter uma g do lado esquerdo, que é o quê? X mais f de x. Mas essa não é a única forma. Eu poderia, por exemplo, multiplicar essa f por alfa, antes de eu somar x dos dois lados, e depois somar x dos dois lados. E eu ia ter a minha g, a minha função de iteração,
como sendo x mais alfa f de x. Outra forma que eu poderia fazer é, por exemplo, multiplicar essa equação dos dois lados por menos 1, dividir pela derivada da f, caso a f seja derivável, e somar x dos dois lados. E com isso eu fico com uma g que é x menos f de x sobre f' de x, f' derivada. E etc. Com um pouco de criatividade, com um pouco de prática algébrica, você vê que dá para trabalhar isso aqui de muitas maneiras para escrever essa equação aqui num formato equivalente como uma iteração, como uma equação de ponto fixo aqui, como essa direita, tá? Como é que funciona, então, como é que eu algebrizo esse processo, que eu já vi a interpretação geométrica, eu já entendi a ideia? O que a gente faz é, a gente começa com um chute inicial, joga ele na G e pega a aproximação seguinte. Depois a gente pega essa aproximação que a gente acabou de calcular, coloca ela de volta na G e pega a aproximação seguinte e vai fazendo isso. Ou seja, então eu coloco um certo xn, um valor xn de entrada na G e pego um valor xn mais 1. Agora, como é que eu transformo esse processo algébrico, que eu acabei de apresentar no slide anterior, num algoritmo computacional? Como é que eu posso programar isso no computador? Você precisa implementar uma função com essa cara aqui, que recebe a função de iteração como entrada, o chute inicial, uma tolerância e um número máximo de iterações. Aqui nesse algoritmo, você vai iniciar um contador para a iteração, como 0, um estimador para o erro como infinito. Depois você vai executar um laço tipo while. Esse while vai ser executado enquanto um critério de parada não for satisfeito, e esse critério de parada vai depender do estimador de erro, da tolerância que você prescreveu e do número máximo de iterações. Dentro do laço, você atualiza o contador de iterações, você calcula uma aproximação para a raiz a partir da aproximação anterior, e na primeira rodada desse laço, essa aproximação vai ser o inicial. Depois você atualiza a sua estimativa de erro com base na aproximação atual e na aproximação anterior. E depois você atualiza a aproximação anterior como sendo a atual, para você poder fazer esse laço novamente. Quando esse laço terminar, pode ser que ele seja interrompido não porque o seu erro respeitou uma certa tolerância prescrita, mas porque você atingiu o máximo de iterações. Então a gente precisa fazer um condicional aqui para checar se o erro, de fato, está menor ou igual à tolerância que você prescreveu ou não. Se ele tiver maior que a tolerância prescrita, significa que o laço foi interrompido porque nós atingimos um máximo de iterações. Então, nesse caso, você tem que dar uma pista para o usuário para ele saber que a aproximação que ele está obtendo nesse caso, ela não está com a acurácia desejada. Então, você troca o valor da aproximação calculada aqui por um not a number. E isso vai ser a pista para o usuário para dizer para ele que essa aproximação não está acurada, tá? Depois, você termina a execução da função e retorna para o usuário a aproximação e o número de iterações que você gastou para chegar nessa aproximação. Vamos traduzir esse algoritmo para a linguagem Octave? Se eu traduzir ele para o Octave, eu fico com uma função desse tipo aqui, ó, uma função chamada fixedPoint, que recebe g, x0, tolerância, máximo de iterações, e retorna o xnil, a última aproximação, e o número de iterações. Eu inicio o contador de iterações, inicio o estimador do erro, executo o laço while enquanto o erro for maior que a tolerância e o número de iterações for menor que o máximo de iterações, incremento o contador, calculo uma aproximação a partir da aproximação anterior, estimo o erro como sendo a diferença em módulo entre as aproximações, atualizo a aproximação anterior para sendo a nova, e depois eu exibo na tela o resultado, né? Eu exibo em que iteração eu estou, a estimativa da raiz e a estimativa do erro. Depois eu faço aquele teste para verificar se esse laço foi interrompido, ou porque o erro atendeu a tolerância desejada, ou porque o máximo de iterações foi atingido. Se for o caso do máximo de iterações, eu modifico a minha estimativa para um not a number para denunciar para o usuário que esse resultado não está com a acurácia desejada, tá? Vamos fazer um exemplo agora. Imagine que você quer resolver a equação x é elevado a x menos a zero.
ou seja, que o lado esquerdo dessa equação é dividida por essa função que está aqui. E eu estou buscando uma solução para essa equação no intervalo 0, 1. Eu não vou mostrar aqui, eu não vou ter tempo para mostrar como é que eu chego dessa equação aqui nessas funções de ponto fixo aqui, que eu estou mostrando aqui. Mas eu peço para vocês acreditarem em mim que as 3 funções g que eu estou mostrando aqui, de fato, definem uma equação de ponto fixo válida para essa. Ou seja, eu dei uma trabalhada algébrica no f de x igual a 0 aqui para obter um x igual a g1 de x, ou um x igual a g2 de x, ou um x igual a um g3 de x, tá? Ou seja, x igual a e elevado a menos x é uma equação de ponto fixo, essa equação algébrica aqui. 1 mais x sobre 1 mais e elevado a x igual a x também é uma equação de ponto fixo para essa equação escalar aqui. E x mais 1 menos x elevado a x igual a x também é uma equação de ponto fixo para esse problema aqui. Vamos fazer um experimento numérico com essas 3 equações de ponto fixo que eu acabei de apresentar para vocês aqui. O intervalo onde eu estou procurando uma raiz é 0,1. Então eu vou usar o meio dele, eu vou usar x igual a 0,5 como chute inicial. Nos 3 casos eu vou usar a tolerância 10 a menos 9. E vou deixar... Aqui eu estou botando um máximo de 10 iterações inicialmente, tá bom? Vamos começar com a primeira função g igual a exponencial de menos x. Eu vou agora para o Octave para a gente fazer esse experimento no Octave, tá bom? Perdão, lá estava 10 iterações, eu queria dizer 100 iterações, tá? No slide. Então tá aqui as informações que eu vou chamar aqui essa função ponto fixed point aqui, que está implementada aqui igual naquele outro slide. Eu vou dar play aqui e vocês sabem que vai mostrar as iterações aqui no terminal, né? Então, eu dei play. E, enquanto as iterações eu atingi a tolerância que eu especifiquei, perdão, aqui está 10 a menos 3, lá era 10 a menos 9, né? Então, deixa eu corrigir isso aqui. 34 iterações, vocês estão vendo aqui que eu atingi a tolerância que eu tinha especificado lá de 10 a menos 9, né? Olha aqui, eu comecei com a aproximação inicial 0,5, iterei uma vez, foi para 0,6 alguma coisa, depois para 0,54 alguma coisa, 0,57 alguma coisa. E se vocês forem vendo aqui, esse processo está estabilizando algumas casas decimais, né? Começou com 0, o 0 nunca mudou. Era casa depois da vírgula, o 5 nunca mais mudou. Depois que eu atingi esse 6 aqui, esse 6 nunca mais mudou. Depois que eu atingi esse 7 aqui, vocês veem que esse 7 nunca mais mudou. E se vocês forem ver, o número de dígitos corretos aqui está bem relacionado com o número de zeros que aparece aqui no estimador do erro, né? Vamos ver agora se eu mudar a função de iteração. A função de iteração que eu usei aqui foi exponencial de menos x. Se eu usar a função 1 mais x dividido por 1 mais exponencial de x, 10 a menos 9 de novo de tolerância, aqui convergiu em 34 iterações. Em quantas será que vai convergir aqui? Em apenas 4 iterações. Vocês estão vendo que essa outra função de iteração foi muito mais rápido que a anterior, né? Você vê que aqui você já tinha um dígito depois da vírgula correto, aqui você já foi para 3, né? Aqui você já foi para 6. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você já está em 14 dígitos corretos, né? Vamos fazer o último experimento com aquela terceira função de iteração. A terceira função de iteração era quem? X mais 1 menos x vezes a exponencial de x. Eu vou colocar aqui a tolerância 10 a menos 9, máximo de 100 iterações, mesmo chute inicial. Eu vou dar play. E o que vocês veem aqui? Que ele iterou 100 vezes, né?
Agora vamos dar uma analisada nesse processo iterativo. Ele parece que está convergindo, olha, o estimador do erro parece que está indo para zero? Não, né? E se você olhar os valores de aproximações obtidos, você está vendo que parece estar oscilando, né? Não parece que está estabilizando. Você vê o zero não muda, mas os dígitos depois do separador decimal não estão estabilizando. Se você aqui a estimativa da raiz, olha, está dando um not number, que era justamente o quê? Era o sinal que a gente colocou, a salvaguarda que a gente colocou naquela função de ponto fixo para dizer que o processo foi interrompido porque o máximo de iterações foi atingido, e não porque uma aproximação com a tolerância que eu especifiquei foi alcançada. Então, esse terceiro processo iterativo aqui, definido por essa terceira iteração de ponto fixo aqui, não converge. Tá? Vamos voltar aqui para os slides. A gente fez 3 iterações de ponto fixo, né? Cada uma delas usando uma função de iteração diferente. O que a gente viu? Que a primeira converge, mas é uma convergência lenta, né? Levou 34 iterações, é alguma coisa, em termos computacionais, a gente considera lento. Embora rode, né, como é uma equação simples, roda em tempo real, o número de iterações é considerado muito alto. Já com essa segunda aqui, você viu que levou apenas 4 iterações, a convergência é bem rápida. E no terceiro caso não convergiu. Por que eu posso ter esses 3 comportamentos aqui? A razão para isso é geométrica, tá? E a gente pode ter uma pista do que acontece aqui se a gente começar a olhar a interpretação geométrica da iteração de ponto fixo. Na iteração de ponto fixo, a gente faz o problema de achar uma raiz de f equivalente a um problema de achar um ponto fixo de g. Agora, se eu olhar essa equação x igual a g de x aqui, eu posso olhar isso de uma ótica geométrica, que isso aqui é equivalente a eu buscar a interseção entre a curva y igual a x, que é uma reta, com essa curva y igual a g de x aqui, né? Então, aqui eu tenho os 3 cenários. Essa é a situação geométrica para a primeira iteração, essa é a situação geométrica para a segunda iteração, e essa é a situação geométrica da terceira iteração. Em azul você tem a função g, e em verde você tem a reta identidade, né? Y igual a x. Eu não vou responder de uma maneira definitiva por que isso aqui acontece nessa aula. Eu vou explicar isso na próxima aula com um teorema. Mas para dar uma pista para vocês, como é que eu sei se a iteração converge lentamente, converge rapidamente ou não converge? Isso tem a ver com a derivada da função g no valor, no ponto fixo. Tá? Vocês estão vendo aqui em vermelho uma reta que tangencia o gráfico da g no ponto fixo, né? E vocês estão vendo aqui que onde ela converge, o valor da derivada é relativamente pequeno. Aqui onde ela converge muito rápido, o valor da derivada é quase zero, né? É absurdamente pequeno. E aqui onde ela não converge, o valor da derivada é relativamente alto, né? Então, a convergência ou não e a velocidade com que converge uma iteração de ponto fixo está intimamente relacionada com o valor da derivada da função g. E a gente vai ver mais detalhes sobre isso na próxima aula, tá? Então, nessa aula aqui é isso. Se você gostou dessa aula, pode ficar à vontade para curtir e para compartilhar ela, tá, pessoal? Até a próxima.